Ela só tinha o dinheiro da passagem e precisava alimentar seu filho. Ana Paula, 34 anos, mãe solo, vive no Morro da Formiga, zona norte do Rio. Desempregada, sem comida em casa, ela tem só R$ 4,30 e um filho, Miguel, de 7 anos, esperando jantar. A história de uma mulher comum em busca do mínimo para sobreviver e da coragem para não desistir. No meio disso, uma verdade muda tudo. Entre a passagem e o pão, uma história sobre amor, fome e recomeço. Vem com a gente. O despertador tocou com aquele som metálico e insistente. Eram 5h20 da manhã quando Ana Paula abriu os olhos. A claridade ainda não entrava pela janela da pequena casa no alto do Morro da Formiga, mas já se ouvia o barulho dos primeiros ônibus subindo ladeira. A cidade começava antes do sol. Ela ficou uns segundos deitada, olhando o teto descascado. O estômago reclamava, mas já tinha aprendido a ignorar o som da fome. Era o tipo de vazio que a gente acostuma sem querer, como um eco dentro do corpo. Do outro lado da cama de solteiro, Miguel, seu filho de 7 anos, dormia com a coberta até o queixo. As pernas magras encolhidas, como se o frio da madrugada ainda estivesse ali. Ana passou a mão devagar na testa dele, suada, quente, viva. Acorda, meu amor. Já tá na hora da escola. Ele abriu os olhos devagar, com um sorriso preguiçoso. Mãe, tem pão? A pergunta veio como uma pedrada, mesmo dita com doçura. Ana respirou fundo. Hoje não tem pão, mas tem cuscuz, com açúcar. Mentira! Na verdade, ela tinha meio copo de fubá, um ovo, 3 colheres de arroz cru, e mais nada. Nem o gás ela tinha. Na véspera, preparou o jantar numa lata de leite em pó virada em fogareiro, com álcool e fé. Mas para Miguel, tudo era mágica. Ele ainda acreditava que mãe podia tudo. E ela, todos os dias, fazia um esforço sobre-humano para manter essa crença viva por mais um dia. Na pia da cozinha, Ana passou um pouco de água na cara, escovou os dentes com um restinho de creme dental e amarrou o cabelo num coque apertado. No espelho rachado da sala, viu o rosto cansado. 34 anos com rugas de 40. Olheiras fundas. Pele queimada do sol e do trabalho. Abriu a gaveta da estante e pegou a carteira. Estava leve. Dentro, só o bilhete único, saldo, R$ 4,30. Era o suficiente para ir até o bairro do Paraíso e deixar um currículo. Mas não para voltar. Depois de deixar Miguel na escola, ele com a mochila maior que o corpo, ela com o coração apertado, Ana sentou no meio-fio da rua principal e ficou olhando o movimento. As senhoras com sacola da feira, os mototáxis acelerando, a fumaça dos ônibus engolindo tudo. Gente passando para todo lado. E ela, parada. Invisível. Era quarta-feira. Fim de mês. O aluguel estava atrasado. A dona da casa já tinha ameaçado. Mais uma semana e ela ia botar as coisas na calçada. A luz também estava para cortar. A comida acabando. E o Miguel? Miguel só queria pão. Ana se levantou com dificuldade. O tênis furado deixava passar o frio do chão. Caminhou até a Praça Xavier de Brito, na Tijuca, e sentou num banco. O sol já batia de frente. Era um calor gostoso, que trazia uma falsa esperança. Ela pensava, se eu pedir na rua, será que alguém me dá um pacote de macarrão? Uma marmita. Foi nesse instante que ouviu. Ana! Virou e viu Márcia, uma ex-colega do hospital onde trabalhava como faxineira. Márcia estava bem arrumada, uniforme de clínica particular, tênis novo. Nossa, quanto tempo! Que saudade! Disse, animada. Ana sorriu, mas foi um sorriso triste. Tô na luta. Tá trabalhando? Tô. Procurando. Márcia fez cara de pena e puxou da bolsa um papel com um número anotado à caneta. Minha tia tá precisando de uma faxineira. Casa boa, lá no Paraíso. É longe, mas paga certinho. Quer? Ana segurou o papel como se fosse um bilhete de loteria premiado. Eu quero. Muito. Obrigada, Márcia. Liga ainda hoje. Diz que fui eu que indiquei. E boa sorte, viu? Quando ela foi embora, Ana ficou ali parada, olhando o número. Casa no Paraíso, pensou. A ironia era cruel. O Paraíso ficava quase 1 hora de distância, e ela só tinha passagem de ida. No fim da tarde, buscou Miguel na escola. Ele veio correndo. Mãe, ganhei um lápis de cor da professora. Ana abraçou o filho com força. Que bom, meu amor. A senhora almoçou? Ela hesitou. Não. Mas a mamãe vai comer depois. Mentira de novo.
Ela estava há quase 24 horas sem nada no estômago. Mas Miguel não precisava saber. De noite, em casa, ela preparou o que restava: arroz cozido com sal e água quente improvisada. Miguel comeu tudo. Ela só olhou. Depois, com o filho já deitado, Ana sentou na cama com o papel na mão. Pensou, repensou, e se levantou de repente. Pegou a bolsa, amarrou o cabelo, ajeitou o bilhete único no bolso. O ônibus pro Paraíso passava dali a 30 minutos. Miguel acordou com o barulho da porta. Vai sair, mãe? Vou resolver nossa vida. Se eu demorar, dorme tranquilo. Amanhã vai ter pão. Ela sorriu e saiu, com o coração pesando toneladas. Não sabia como ia voltar, mas sabia que, naquele momento, entre ficar parada e arriscar tudo, ela escolhia andar. Com fome, com medo, com fé. Ana desceu os degraus do morro com passos firmes, mas o coração inquieto. Já era noite, e o Rio de Janeiro tinha mudado de tom. O calor deu lugar a uma brisa fria, e as ruas estavam tomadas por buzinas, faróis e pressa. A cidade pulsava. Mas Ana caminhava contra o ritmo, como quem se pendura em esperança. Com o bilhete único apertado na mão e os olhos atentos ao celular com 7% de bateria, ela foi até o ponto final da linha 627, Praça Sáenz Penha, ao bairro do Paraíso. O ônibus chegou estalando o freio, quase vazio. Ela entrou, sentou na janela e respirou fundo. Pela primeira vez no dia, sentiu que talvez estivesse indo em direção a algo. O trajeto era longo. A cada parada, ela via a cidade mudando. O concreto da Zona Norte se dissolvia em bairros mais claros, fachadas bem cuidadas, carros importados. O asfalto ficava liso. Era um outro Rio. Ela ajeitou o cabelo, esticou a camisa e tirou uma lixa de unha da bolsa. Tentava disfarçar o cansaço no rosto, a pele marcada pelo dia. Mulher pobre tem que parecer descansada mesmo quando tá desabando, lembrava das palavras da mãe. O ônibus a deixou a 3 quadras da casa. Ana andou devagar pelas ruas arborizadas, observando os prédios altos e os portões com interfone. Um mundo de grades e silêncio. Tocou a campainha do número 48. Um prédio pequeno, antigo, mas elegante. A voz no interfone era de uma senhora. Alô? Boa noite, Dona Heloísa? É a Ana, indicada pela Márcia. Ah, sim. Sobe, por favor. O portão se abriu com um clique. Ana entrou, o coração batendo na garganta. No segundo andar, uma mulher de cabelos brancos e postura firme a recebeu. Elegante, pele bem tratada, batom claro. Estendeu a mão. Heloísa. Pode me chamar de Dona Lô. Entrem, por favor. O apartamento era espaçoso, cheio de livros, almofadas floridas e cheiro de café antigo. Ana sentou-se na beirada do sofá. Márcia me falou que você é esforçada. Preciso de alguém 2 vezes por semana. Limpar, passar, ajudar com umas coisas. Paga certinho. 150 por dia. Ana assentiu. Eu topo. Qualquer dia, qualquer horário. Só preciso dessa chance. Dona Lô olhou com cuidado. Você mora onde, Ana? No Morro da Formiga. Tijuca. Vim agora à noite. Só tinha o dinheiro da passagem. Vou ver como volto depois. A mulher arregalou levemente os olhos. Mas, minha filha, vai voltar como? Ana sorriu sem graça. A pé, se for preciso. Um silêncio se formou. Não de constrangimento, de admiração. Dona Lô levantou, foi até o quarto e voltou com uma nota de 50. Considera como um adiantamento. Você começa sexta-feira. Ana tentou recusar. Não, imagina, eu só queria. Você precisa. E eu quero que você volte viva para casa. Do lado de fora, já com o dinheiro na mão, Ana sentiu o peso do alívio. Pela primeira vez em muito tempo, ela podia comprar o jantar de amanhã. Pegar o ônibus de volta sem medo. Comprar pão de verdade. Passou numa padaria aberta. Comprou 2 pães, uma caixinha de leite e um ovo. Coisas simples, mas que davam a sensação de vida. Quando chegou em casa, Miguel dormia encolhido. Ana entrou silenciosa, tirou os sapatos e sentou ao lado dele na cama. Abriu a sacola e tirou os pães. Pegou um pedacinho, rasgou com os dedos e comeu, devagar, como quem agradece em silêncio. Depois de tudo, ela ainda tinha o suficiente para cozinhar no dia seguinte e levar Miguel para a escola com dignidade. Fechou os olhos por um instante. Não era um final feliz. Era só o primeiro suspiro de alguém que decidiu não parar.
Porque às vezes, tudo que a gente precisa é um ônibus, uma chance, e alguém que não nos feche a porta. O dia amanheceu com cheiro de café fraco e esperança quente. Ana levantou cedo. Havia pão fresco sobre a mesa. Miguel acordou com um sorriso que fazia esquecer qualquer miséria. Hoje tem leite, mãe? Tem sim, campeão, disse Ana, segurando o riso e o choro na mesma frase. Ela preparou o café como se fosse um banquete. Pão com margarina, leite quente, e o arroz da noite anterior virado num bolinho improvisado. Miguel comia sem pressa, sem culpa. Como se fosse domingo. Sexta você começa no trabalho novo, né, mãe? Isso mesmo. E com esse dinheiro a gente vai ajeitando tudo. Mentira meia. Era verdade que começava sexta. Mas ajeitar tudo. Ana sabia que seria uma subida longa. E que qualquer escorregada podia derrubar tudo. No início da tarde, ela foi até a UPA buscar um laudo antigo de Miguel. Tinha esperança de conseguir uma cesta básica com assistente social. Pegou o mesmo ônibus de sempre, desceu 2 estações antes e andou o resto do caminho a pé, para economizar. Chegando lá, a recepção estava cheia. Mães com crianças no colo, idosos esperando ficha, gente tossindo no canto. Ana pegou a senha e sentou-se, o papel dobrado entre os dedos suados. Número 94. Ela se levantou e entrou numa sala fria. A assistente social era jovem, educada, mas tinha os olhos cansados de quem já viu muito e pode pouco. Ana Paula. Mora onde? Morro da Formiga. Estou desempregada, com uma criança. Consegui um trabalho agora, mas começo só sexta. Tô sem nada em casa. A moça anotou, digitou rápido. A gente pode tentar incluir você no cadastro da cesta do CRAS. Mas tem fila. Às vezes demora. Ana sorriu com esforço. Eu entendo. Qualquer coisa ajuda. Hoje, eu consigo te liberar uma de emergência. Mas é só uma. A vontade era de abraçar a moça. De agradecer de joelhos. Já me ajuda muito. Obrigada, mesmo. Na volta, Ana carregava a caixa pesada no colo, dividindo espaço com os passageiros no ônibus. Dentro havia feijão, arroz, açúcar, óleo, macarrão. Era como se levasse uma semana inteira de fôlego nas mãos. Chegando em casa, deixou a caixa sobre a pia e ficou alguns segundos olhando para ela. Chorou em silêncio. Aquilo era sobrevivência. Mas não era só isso. Era dignidade. Era não ter que mentir mais para Miguel no dia seguinte. No fim da tarde, bateu na porta de Dona Sônia, vizinha do barraco ao lado. Senhora de 60 e poucos, língua afiada, mas coração mole. Sônia, será que a senhora tem um pouco de gás sobrando? O meu acabou. Ganhei uma cesta hoje. A mulher nem esperou ela terminar. Claro que tem. Vem cá, pega o fogareiro portátil que meu neto deixou. Bota o feijão de molho hoje e amanhã já tem almoço de verdade. Ana sorriu. Obrigada. Um dia eu vou te pagar tudo isso. Dona Sônia abanou a mão. Você paga ficando de pé, menina. É isso que importa. Mais tarde, com Miguel deitado e o feijão no fogo, Ana pegou o papel com o endereço da Dona Lô de novo. Conferiu a rua, os horários. Pensava em como seria o primeiro dia. Queria fazer tudo perfeito. Mas no fundo, ela também sentia medo. Medo de que não desse certo. Medo de falhar. Porque quando se tem um filho e só uma chance, não se pode cair. Não há quem te pegue. E ali, no silêncio do barraco simples, Ana entendeu, o peso da fome era duro. Mas o peso da responsabilidade era ainda maior. E ela carregava os dois sozinha, sem reclamar. Amanhã seria um novo dia. Com panela cheia, chão limpo, e uma coragem que, mesmo cansada, se recusava a morrer. A sexta-feira chegou com céu limpo, mas o clima dentro de Ana era de tempestade. Era seu primeiro dia de trabalho na casa de Dona Lô, e ela acordou antes do sol, como quem vai para uma prova decisiva. Vestiu sua melhor roupa, uma blusa branca encardida, passada a ferro na tampa quente da panela, e uma calça jeans já com tecido gasto nos joelhos. Prendeu o cabelo com cuidado. Passou um hidratante vencido no rosto, só para não parecer tão cansada. A aparência era sua armadura. Deixou o arroz pronto para Miguel, explicou que Dona Sônia viria olhar ele até a hora da escola e desceu o morro com passos rápidos. Ainda tinha o dinheiro do ônibus graças ao adiantamento de Dona Lô. Levava também um potinho com 2 pães e uma fatia de goiabada. Sabia que o dia seria longo. O ônibus parecia não chegar nunca.
Ana já sentia o calor da manhã subindo pelas calçadas quando finalmente embarcou. Sentou perto da janela e tentou se acalmar, revendo mentalmente tudo o que precisava fazer: limpar os quartos, lavar banheiro, passar roupa de cama, não esquecer de agradecer, não incomodar, não errar. Cada pequeno gesto contaria. Era isso ou voltar pro nada. Chegando no bairro do Paraíso, o contraste voltava a doer: ruas arborizadas, silêncio, lojas com vitrines limpas. Ana entrou no prédio com a cabeça baixa, tentando não parecer deslocada. Subiu as escadas com o coração acelerado. Dona Loa a recebeu com uma roupa leve de algodão e um sorriso discreto. Entrou certinho no horário. Pode começar pelos quartos. Os panos estão no armário da área. A comida, pode esquentar o que tiver na geladeira. E fique à vontade para tomar água, café, essas coisas. Ana agradeceu com um aceno. Respirou fundo na área de serviço, abriu o armário e começou. Na primeira hora, lavou 2 banheiros, esfregou azulejos até a mão enrugar. Depois, limpou os quartos, trocou lençóis, recolheu roupas sujas e separou as que podiam ir à máquina. Quando chegou à cozinha, já com a blusa grudando de suor no corpo, ligou o fogão para esquentar o almoço. Foi aí que aconteceu. Sem querer, ao tentar abrir a geladeira com a vassoura apoiada no braço, Ana derrubou uma taça de cristal que estava sobre a mesa de apoio. O som do vidro estilhaçado ecoou pela casa como uma explosão. Ela congelou. Em segundos, Dona Lô apareceu no vão da porta. O que aconteceu? Ana ficou sem ar. Me desculpa, Dona Lô, foi sem querer. Eu derrubei. A taça caiu. A senhora entrou, olhou os pedaços no chão e não disse nada por um tempo. Apenas se abaixou lentamente e ajudou a juntar os cacos com um pano úmido. Era do meu casamento. Mas já quebrou faz tempo. A gente só guarda por teimosia. Ana abaixou a cabeça. Eu posso pagar. Você vai pagar como, Ana? Com o que não tem? Perguntou com um tom sério, mas não cruel. Ana sentiu os olhos arderem. Me desculpa. Eu não quero dar trabalho. Só queria fazer tudo certo. Dona Lô respirou fundo. Você não deu trabalho. Só está nervosa. Tenta não se cobrar tanto. Aqui, ninguém vai te humilhar. As palavras caíram como um alívio inesperado. Ana quase não sabia lidar com gentileza. Estava mais acostumada com gritos, portas fechadas, cobranças. Terminou o serviço no fim da tarde, exausta. As mãos doíam, o joelho estava marcado. Mas o envelope com os R$ 150 parecia ouro puro. Ao se despedir, Dona Lô disse: vai com calma na volta. E, se quiser, na semana que vem pode vir terça e sexta. Vou precisar. Ana segurou o choro. Obrigada. De verdade. Que Deus lhe pague. Quem paga é o trabalho bem feito. E o seu foi. No caminho de volta, comprou carne moída, batata, banana e 2 iogurtes para Miguel. E, pela primeira vez em meses, entrou no mercado com liberdade para escolher, e não com vergonha de pedir fiado. Em casa, Miguel correu para a porta quando ela chegou. Mãe, eu fiz o dever sozinho. Ela o abraçou com força, sacola ainda pendurada no braço. E hoje tem carne de panela com batata. Vê se aguenta esse banquete. Ele pulou de alegria. Naquela noite, enquanto o feijão borbulhava no fogão e Miguel desenhava no chão da sala, Ana sentiu algo novo, um respiro. A vida ainda era dura, sim. Mas agora havia uma fresta aberta. Pequena, mas real. Ela sabia que o amanhã podia vir com novos tropeços. Mas também sabia que, se caísse de novo, levantaria. Porque, às vezes, tudo o que a gente precisa é um primeiro sim. O domingo amanheceu cinzento, mas sereno. Uma daquelas manhãs em que o silêncio da cidade se mistura ao cheiro de pão fresco vindo da venda na esquina. Ana acordou com o som dos passarinhos no telhado de zinco e, por um instante raro, sentiu paz. Miguel ainda dormia, encolhido, com os pés descobertos e a boca entreaberta. Ana o cobriu devagar. Observou o rosto dele por um tempo. Às vezes, quando ele estava assim, quieto, sem perguntas nem fome, ela esquecia a dureza da vida. Naquele dia, havia sobrado pão. O leite já estava no fim, mas existia. Fez o café, esquentou a água no fogareiro, pegou uma banana amassada e serviu o que tinha como se fosse banquete. Mãe, amanhã tem aula, né? Perguntou Miguel, com a boca cheia de pão. Tem sim. E dessa vez você vai com um caderno novo. A mamãe vai comprar amanhã. Jura? Juro. Ele sorriu. Ela também.
Um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Porque agora havia um respiro. Um fio de chão. Depois do café, Ana começou a lavar as roupas acumuladas da semana. Sabia que, se deixasse para segunda, ia se embolar toda. Montou o tanque improvisado com balde e sabão em pedra, estendeu os lençóis entre os barracos com as pregas do tempo já marcadas nas mãos. Foi então que ouviu. Ana! Ela virou e viu Dona Sônia se aproximando com uma caneca de esmalte nas mãos e a voz de quem guarda assunto desde cedo. Você soube? De quê? Me falaram que o Joel foi visto por aqui sexta-noite. O nome caiu como pedra em poço fundo. Ana não respondeu de imediato. Olhou para o balde. A espuma parecia girar mais rápido. Tem certeza? Foi o Zé da Kombi que disse. Viu ele na esquina da padaria, falando com os caras. Eu não vi, mas o Zé viu. E você sabe, Zé não mente por pouco. Ana ficou muda. As mãos ainda ensaboadas. O sabão escorrendo entre os dedos. Era ele mesmo? Perguntou quase sem voz. Tava diferente. Mais encorpado. De boné. Mas era ele. Eu reconheceria aquele andar folgado dele até de costas. E você, não quer procurar saber? Eu não tô procurando nada, Dona Sônia. Eu tô tentando viver. O resto do dia correu num ritmo estranho. Ana tentou se ocupar, esfregou o chão, separou a comida da semana, conferiu o material de Miguel, repassou mentalmente o trajeto de ida pro trabalho de terça-feira. Mas nada conseguia distrair o pensamento que martelava. E se for verdade? Joel havia desaparecido de suas vidas quando Miguel tinha 2 anos. Sumiu numa manhã qualquer, dizendo que ia buscar um bico de encanador em Campo Grande. Nunca voltou. Não deixou bilhete, número, CPF, nem notícia. Ela passou 2 anos procurando por ele, até entender, ele não queria ser encontrado. Desde então, ela enterrou esse nome. Nunca falou com ódio, falou com ausência. Para Miguel, Joel era o pai que foi embora para longe trabalhar. Uma mentira gentil que Ana contava para não encher de vazio o coração do filho. Ele nunca perguntou muito. Nunca insistiu. Mas às vezes, no olhar quieto de Miguel, Ana sentia falta que ele ainda não sabia nomear. No fim da tarde, Ana lavou o cabelo, pôs uma blusa limpa e sentou na porta de casa com um pedaço de pão com margarina na mão. Viu o céu escurecendo aos poucos, os meninos soltando pipa na laje de cima, os vizinhos voltando da feira. A mente não descansava. E se ele bate aqui amanhã? E se quer ver o Miguel? E se não quer nada, só me desestabilizar? E se eu perco o pouco que consegui reconstruir? Havia um medo profundo, mais fundo que a fome, que o desemprego, que o desalento. Era o medo de perder o controle. Porque Ana sabia, ela ainda estava frágil. Um sopro mais forte e tudo caía de novo. Quando a noite chegou, ela fez arroz com calabresa e banana frita. Miguel jantou satisfeito. Depois, se deitou com o caderno no colo, rabiscando letras e desenhando foguetes. Mãe, meu pai era bom? Ana parou. Olhou para ele por segundos longos demais. Pensou em mentir, em inventar, em fugir. Era bom no começo. Mas às vezes as pessoas somem, filho. Não porque a gente não vale, mas porque elas não sabem ficar. Miguel assentiu. Voltou a desenhar. Ana se levantou, foi até a janela e olhou lá para baixo, onde começava a rua principal do morro. Imaginou Joel passando, como antes, com a camisa amassada, sorriso fácil e promessas baratas. E sussurrou para si mesma. Se for você mesmo, não mexe com a vida da gente. Não agora. Mas a verdade é que o passado não pede licença. Ele entra quando quer. E às vezes, quando volta, traz fome antiga, dor esquecida, e segredos que ainda não cicatrizaram. A segunda-feira começou abafada, como se o ar da cidade pesasse mais que o normal. No alto do Morro da Formiga, Ana já estava de pé às 5:30. O sono tinha sido leve, vigiado por pensamentos que não paravam de rondar. O nome de Joel parecia ter acordado fantasmas adormecidos. Miguel tomava café com as pernas balançando da cadeira, mordendo o pão com gosto. Hoje você vai no trabalho de novo, mãe? Amanhã, filho. Hoje a mamãe vai ver uns documentos e comprar umas coisinhas para casa. Compra iogurte daquele de morango. Ela sorriu. Se sobrar, compro sim. Mentiu com ternura. O dinheiro que sobrou precisava ser esticado como elástico velho. Um erro de cálculo e tudo rebentava. Ana deixou Miguel na escola e desceu a ladeira com um bilhete único na mão. No centro da cidade,
Passou a manhã no CRAS tentando regularizar o cadastro para o Bolsa Família. Na fila, ouvia histórias como a dela ou piores. Mães jovens, avós com netos no colo, pais que não sabiam por onde recomeçar. Sentiu raiva por um segundo. Não das pessoas, do sistema. De viver num mundo onde o simples direito de comer dependia de senha, assinatura e espera. Voltou para casa com 2 sacolas pequenas, arroz, sabão em pó e um pacote de bolacha de água e sal. O suficiente para atravessar a semana. Ao chegar no portão do barraco, algo a paralisou. Tinha um papel amassado preso debaixo da porta. Ela olhou em volta. Nenhuma movimentação fora do normal. Pegou o papel, abriu. Ana, sei que você não quer me ver. Mas eu tô de volta. Queria trocar uma palavra, sem confusão. Me disseram que o Miguel tá bem. E isso é o que importa. Ela sentiu a boca secar. O bilhete tremia entre os dedos. Joel. Não era boato. Não era invenção da vizinhança. Ele estava ali. Tinha ido até a casa dela. Sabia onde ela morava. Ela se sentou no sofá e leu o papel de novo. Sentia o corpo quente, as mãos frias. O que ele queria? Pedir perdão? Recomeçar? Saber do filho? Fazer parte da vida deles, agora que tudo estava tentando entrar nos trilhos? Ou será que vinha por interesse? Será que tinha caído em desgraça e agora procurava abrigo? Ana não sabia. E esse não saber a corroía por dentro. Dona Sônia apareceu na porta no fim da tarde, como quem cheira problema. Recebeu visita? Ana mostrou o bilhete sem falar nada. A vizinha leu com o senho franzido. Ele é covarde até para se explicar. Bilhete. Que tipo de pai volta assim? Ana concordou com um aceno. Não sei o que fazer, Sônia. Tenho medo de ele bagunçar tudo de novo. O Miguel tá crescendo. Tá em paz. Você não deve nada a ele, Ana. E Miguel? Vai contar? Ana suspirou. Ainda não. Mas eu sei que vou ter que encarar isso em algum momento. Não dá para fingir que o passado não existe quando ele toca a campainha. Naquela noite, Miguel dormia cedo, cansado das atividades da escola. Ana ficou sentada à mesa, com o bilhete ao lado do prato. Quase não jantou. A comida parecia travar na garganta. O relógio marcava 21h12 quando alguém bateu devagar na porta. 2 batidas curtas. Silenciosas. Como quem não quer ser notado. Ana congelou. Levantou-se devagar, foi até a porta e olhou pelo olho mágico improvisado, um buraco no compensado. Era ele. Joel. Mais velho. Barba por fazer. Boné baixo. Mas era ele. Ela encostou a testa na porta, fechou os olhos. O coração batia como se quisesse fugir. Ana, sou eu, ele disse, do lado de fora. A voz era a mesma. Um pouco mais rouca, mas ainda familiar. Vai embora, Joel, ela respondeu, seca. Só quero falar. Só isso. Falar você já falou bastante quando me deixou com um bebê no colo e sumiu do mapa por 5 anos. Vai embora. Silêncio. Depois, passos se afastando. Ela não abriu a porta. Não daquela vez. Mas sabia, o passado agora tinha corpo, rosto e voz. E ele estava de volta. E dessa vez, não ia ser tão fácil seguir em frente sem olhar para trás. Ana não dormiu. Não de verdade. Passou a madrugada de olhos abertos, o corpo na cama, mas a cabeça em outro lugar. O bilhete de Joel continuava ali, em cima da mesa, como um peso que ela não conseguia mover. O que ele queria? Reaparecer 5 anos depois, bater na porta como se tivesse ido só ali na esquina e se perdido no caminho? Ela lembrava perfeitamente do dia em que ele foi embora. Era uma quinta-feira. Ele saiu dizendo que ia resolver um trabalho rápido em Campo Grande e deixou Miguel brincando com uma colher de pau no chão da sala. Nunca mais voltou. E agora estava ali. Com aquele só quero conversar. Mas Ana sabia, quando um homem some sem olhar para trás, o retorno nunca vem limpo. Na manhã seguinte, levou Miguel à escola como sempre. Ele foi sorridente, segurando um caderno novo que ela conseguiu comprar com o dinheiro do último pagamento. Mas no olhar da criança havia uma curiosidade que ela não estava pronta para responder. Mãe, ontem eu ouvi um homem na porta. Ana se ajoelhou, ficou na altura dos olhos dele. Era um conhecido. Mas ele já foi embora. Era o meu pai. O coração dela parou por um instante. Miguel nunca perguntava diretamente. Sempre dançava em volta do assunto. Mas agora estava ali,
dito com clareza. Quem te falou isso? Ninguém. Eu só senti. Era. Ana não mentiu. Mas também não entregou tudo. Era, sim. Miguel não disse nada por um tempo. Só ficou olhando para ela. Ele vai voltar? Eu não sei. Mas se voltar, a gente conversa. Juntos. Pode ser. Ele assentiu, e ela sentiu o coração se apertar. A verdade é que Miguel sentia falta do que nunca teve. E isso era uma dor que Ana não podia evitar, nem curar. Na volta para casa, Ana encontrou Dona Sônia sentada na cadeira de plástico em frente ao portão, olhando o movimento da rua como sempre fazia. Ele tá rondando, disse, direta. Quem? Joel. Passou aqui hoje cedo. Me cumprimentou. Disse que queria só ver o filho, que não queria confusão. Ana bufou, irritada. Agora ele quer ser pai? Vai saber o que esse homem quer. Mas vou te falar uma coisa, Ana. Se ele bater de novo na sua porta, abre. Pelo menos para olhar nos olhos e entender com quem tá lidando. Pior que o medo é a dúvida. Ana ficou em silêncio. Entrou em casa com o estômago embrulhado. Estava cansada de ter que ser forte. Mas era isso ou cair. À tarde, o telefone tocou. Número desconhecido. Alô? Ana, sou eu. Joel. Ela fechou os olhos. Como conseguiu meu número? Falei com o Beto, aquele da borracharia. Ele me passou. Desculpa, eu sei que não devia. O que você quer? Só te ouvir. Te olhar. Ver o Miguel. Eu tô de volta pro Rio. Muita coisa deu errado na minha vida, mas eu tô tentando mudar. Você tentou mudar depois de sumir por 5 anos. Eu fui covarde. Eu sei. Mas eu tô disposto a fazer o que for para tentar consertar. Nem que seja só pedir desculpa. Ela ficou em silêncio. Se quiser, eu passo aí amanhã de manhã. Não vou forçar. Só se você deixar. Ana desligou sem dizer sim nem não. Passou o resto da noite tentando decidir. Parte dela queria mandar ele embora de vez. A outra, menor e mais perigosa, queria ouvir. Queria entender. Mas acima de tudo, ela sabia que Miguel estava crescendo. E um dia, ele ia querer respostas. Com ou sem ela. Na madrugada seguinte, Ana ficou acordada de novo. Às 4 horas da manhã, saiu na varanda com uma coberta nos ombros. O céu do Rio estava nublado, as luzes da cidade ainda acesas. E ela sussurrou, quase como oração. Eu só quero proteger o meu filho. Só isso. Mas no fundo, sabia que o tempo de proteger com silêncio estava acabando. O relógio marcava 8h03 da manhã quando bateram na porta. 3 batidas curtas. Ana já sabia que era ele. O som pareceu mais alto que o normal. Talvez porque Miguel já estivesse acordado, comendo banana com pão, a mochila pronta, sentado à mesa. Talvez porque dessa vez Ana não tinha como fugir. Ela secou as mãos no pano de prato, respirou fundo e foi até a porta. Abriu devagar. Joel estava ali, em pé. Rosto abatido, mais magro do que ela lembrava. A barba mal feita, os olhos fundos. Não tinha o mesmo sorriso. Não dessa vez. Oi. Ana não respondeu. Ficou só encarando. Obrigado por me atender. Não sabia se você ia abrir. Não abri por você. Abri por mim. Ele abaixou os olhos. Ficou alguns segundos calado. Eu queria ver o Miguel. Só ver. Nem que fosse de longe. Ver. Depois de 5 anos. Eu não vim brigar. Nem tomar nada de você. Só. Precisava tentar. Me disseram que ele tá bem. Que você segurou tudo. Eu imagino que deva me odiar. Ana cruzou os braços. Não. Eu não te odeio, Joel. Eu aprendi a viver sem você. Odiar ia ser gastar energia. Eu errei. Eu fui moleque. Medroso. Quando vi a responsabilidade, fugi. Não foge, não. Você sumiu. Me deixou com um filho no colo. Com leite vencendo na geladeira e conta de luz cortada. E sabe o pior? Ele te defendeu. Ele achava que você tinha ido trabalhar longe. Joel abaixou a cabeça. Eu sei que não tenho como consertar. Mas eu tô tentando ser alguém. Voltei a morar com um primo. Arrumei um bico de entrega. Tô sóbrio há 6 meses. Sei que isso não apaga nada. Mas queria, pelo menos, deixar claro que não é por falta de querer estar presente. Silêncio. Ana respirou fundo. Sentia o peito pesado.
Era difícil manter firmeza diante de tanta lembrança. Mas precisava. O Miguel vai para a escola em meia hora. Você quer vê-lo? Joel arregalou os olhos, surpreso. Quero. Mas, ele sabe que eu tô aqui? Sabe. Ele perguntou. E eu não menti. Ana chamou pelo filho, que veio do quarto calçando os tênis. Miguel, tem alguém aqui que quer te ver. O menino parou na porta. Olhou Joel por um tempo. O ar pareceu ficar denso. Joel sorriu, hesitante. Oi, filho. Miguel franziu a testa. Você é o meu pai? Joel ajoelhou devagar, para ficar na altura do menino. Sou. Eu. Sinto muito por ter ido embora. Eu tava com medo. Eu não sabia ser pai. Mas eu penso em você todos os dias. Miguel ficou olhando. Depois, virou para Ana. Ele vai embora de novo? Ana se agachou ao lado dos dois. Eu não sei, filho. Mas agora você tem o direito de escolher se quer conhecer ele ou não. Miguel encarou Joel por um momento. Você gosta de dinossauro? Joel piscou, surpreso. Gosto. Muito. Eu tenho um caderno de desenho. Quer ver? Quero sim. Ana se afastou e ficou observando. O menino pegou o caderno com desenhos tortos de dinossauros coloridos. Joel sentou no chão e começou a olhar, com atenção sincera. Como se aquele papel fosse um tesouro. Ela não chorou, mas sentiu algo desabar por dentro. Uma muralha que havia construído com tanto esforço, e que agora se desfazia, tijolo por tijolo. Não era perdão. Ainda não. Mas era o começo de uma verdade que precisava ser dita, mesmo que doesse. Depois, Miguel foi para a escola. Joel se despediu com um abraço contido. Obrigado, Ana. Eu não tenho o direito de pedir nada. Mas se você deixar, quero estar por perto. Sem atrapalhar. Você não vai me prometer nada. Nem a ele. A única coisa que você vai fazer agora é ser constante. Se sumir de novo, não volta mais. Ele assentiu. Eu aprendi. O tempo longe me ensinou o que eu perdi. E eu perdi muito. Quando Joel foi embora, Ana sentou na varanda. Pegou o café ainda morno, olhou o céu e se permitiu um suspiro. Era só o começo. Reabrir feridas não era fácil. Mas talvez, dessa vez, ela não estivesse mais sozinha. Era terça-feira, e Ana voltou cedo para o trabalho na casa de Dona Lô. A rotina lá era clara, sem surpresas. Passar pano, trocar roupas de cama, deixar os móveis cheirosos e o banheiro brilhando. Mas naquele dia, as mãos dela tremiam mais do que o habitual. Pensava no que deixará em casa, em Miguel, em Joel. Dona Lô percebeu no segundo que ela cruzou a porta. Aconteceu alguma coisa. Ana tentou disfarçar. Nada demais, só muita coisa na cabeça. Dona Lô deixou o pano de prato de lado e ofereceu um café. Às vezes o que a gente precisa é parar 5 minutos e respirar. Quer conversar? Ana hesitou. Mas sentou. O pai do meu filho reapareceu. Depois de 5 anos. Dona Lô não pareceu surpresa. Só assentiu, como quem já viu essa história antes. E você deixou ele ver o menino? Deixei. Porque eu tô cansada de esconder. Porque o Miguel perguntou. Porque eu vi no olho dele que ele queria entender. E você? Ana abaixou a cabeça. Eu não sei se quero perdoar. Mas também não quero viver presa nisso. Só que, ele apareceu justo agora, quando eu estava começando a ficar de pé de novo. Dona Lô colocou a mão sobre a dela. Às vezes a vida testa a gente quando percebe que estamos firmes o suficiente para não cair. Você não tá no chão, Ana. Você tá andando. Com medo, mas andando. Na volta para casa, Ana passou no mercadinho e comprou pão, sabão e banana. Miguel estava esperando na porta, com o caderno debaixo do braço. Mãe, o pai vai voltar. Ela colocou a sacola sobre a mesa e olhou bem nos olhos dele. Ele disse que quer voltar. Mas, filho, gostar de uma pessoa é uma coisa. Confiar é outra. E confiança se constrói devagar. Eu gostei dele. Ele ouviu meus desenhos até o fim. E riu. Mas, ele foi embora uma vez. Eu lembro, sabia? Não de tudo. Mas eu lembro que você chorava no travesseiro. Ana engoliu seco. Você era muito pequeno. Eu escutava. Ela sentou-se ao lado dele. Pegou o caderno e abriu na última folha. Tinha um desenho novo. 2 bonequinhos de mão dada. Um era ele. O outro tinha boné. Isso é você com o seu pai? É.
Mas eu não sei se boto você no desenho também. Porque eu não sei se a gente é tudo junto, ou separado. Ana passou os dedos nos cabelos do filho. Você pode desenhar o que quiser, Miguel. Mas não esquece, aqui em casa quem ficou todos os dias, fui eu. Ele a abraçou apertado. Forte. Com a sinceridade que só criança tem. Eu sei, mãe. Eu nunca esqueci. Naquela noite, Ana lavou a louça devagar. O rádio tocava baixinho uma música antiga que falava de saudade e coisas que passam. O coração dela estava apertado, mas tranquilo. Pela primeira vez, ela percebeu, o que mais doía não era a volta de Joel. Era o que ele deixou de ser. Ela já tinha aceitado que ele não voltaria igual. O que ele deixou vazio, ela preencheu com esforço, lágrima, arroz com ovo, noite mal dormida e muito amor. Se ele quisesse ficar agora, que ficasse como alguém novo. Porque na vida de Ana, só cabia quem não atrapalhasse o que ela construiu com as próprias mãos. No fim da noite, enquanto o filho dormia, ela pegou o celular e mandou uma mensagem curta. Se quiser ver o Miguel, venha no domingo. Traga pão e ouvidos. Ele vai te cobrar mais do que eu. Ela apagou e escreveu de novo. Domingo, 9 horas. Miguel vai gostar de te ver. Mas não me faça me arrepender de abrir a porta. E então, finalmente, dormiu. Domingo amanheceu abafado. Era como se até o céu segurasse a respiração junto com Ana. Ela estava de pé antes do sol, lavando a louça que não sujou, varrendo o chão limpo, conferindo as horas a cada 3 minutos. Não era ansiedade. Era algo mais pesado, expectativa misturada com medo. O tipo de espera que machuca. Miguel acordou sorrindo. Ainda acreditava que o mundo era simples. Hoje é domingo, mãe. Hoje ele vem, né? Ana respondeu sem olhar. Vamos ver. Ela não queria que o filho criasse ilusões, mas também não queria quebrar a esperança tão cedo. Criança também tem fé, e às vezes é só isso que segura o dia. Às 9h07, 3 batidas soaram na porta. Curtas, baixas, como se pedissem permissão para existir. Ana não se mexeu por um instante. Só olhou para a porta. E respirou. Respirou fundo, como quem vai atravessar um incêndio sem se queimar. Abriu. Joel estava ali. Camisa limpa, rosto barbeado, boné novo. Uma sacola de pão francês em uma mão e 2 caixinhas de iogurte na outra. Mas os olhos, os olhos, carregavam 5 anos de ausência. Olhos fundos, cansados, arrependidos. Bom dia, Ana. Ela não respondeu de imediato. Apenas se afastou um passo. Entra. Mas sabe que aqui não tem espaço para mentira. Ele assentiu e cruzou a porta, pisando devagar, como quem tem medo de ser expulso a qualquer momento. Miguel veio da cozinha correndo, ainda com o guardanapo na mão. Oi. Joel se ajoelhou. Oi, filho. Trouxe o iogurte que você pediu. 2, na verdade. Miguel pegou, sorriu tímido, e puxou o pai pela mão até a mesa. Quer ver meu desenho? Ana observava. Em silêncio. Como se fosse uma espectadora da própria história. Joel sentou no chão, abrindo o caderno com cuidado. Miguel mostrou cada folha como quem apresenta capítulos da vida que o pai perdeu. Esse sou eu com a mochila nova. Aqui, é a gente 2 no parquinho. Mas ainda não aconteceu isso. Eu só desenhei. Joel olhou para cada página com um nó na garganta. Seus dedos tremiam levemente ao virar os papéis. São lindos, filho. Obrigado por me mostrar. Miguel então ficou em silêncio, encarando o pai com seriedade incomum. Por que você foi embora? A pergunta cortou o ar como navalha. Ana se mexeu na cadeira. Pensou em interromper, mas parou. Aquilo não era sobre ela. Era sobre eles. Joel engoliu seco. Porque eu fui covarde. Quando você nasceu, eu não sabia como ser pai. E em vez de aprender, fugi. Eu tentei fingir que não era comigo. Mas era. E todo dia desde então, eu pensei em voltar. Só não tive coragem. Miguel olhou para ele por alguns segundos. Depois, com a franqueza mais brutal do mundo, disse. A mamãe chorava. De noite. Sozinha. Eu lembro. Joel olhou para Ana. Ela não desviou. Eu sei, ele respondeu, com a voz baixa. E eu nunca vou poder consertar isso. Mas posso tentar ser melhor agora. Se você deixar. O menino ficou quieto por um tempo. Depois, simplesmente disse. Termina de ver meus desenhos. Ana respirou.
Ali, naquele instante, percebeu que o perdão de Miguel era mais limpo que o dela. Criança perdoa porque precisa seguir em frente. Adulto, perdoa com esforço. E mesmo assim, nunca esquece. Joel olhou para ela depois de um tempo, com um olhar humilde. Obrigado por tudo. Por ter feito dele esse menino. Você foi pai e mãe. Eu não vim para tirar nada. Só quero fazer parte, se ainda for possível. Ana respondeu com um tom firme, sem raiva, mas sem dó. Se você sumir de novo, Joel, eu não abro mais essa porta. Nem para você, nem para desculpa nenhuma. Ele assentiu. Eu não vou. Nem por medo, nem por orgulho. Eu não vou. Quando ele foi embora, Miguel estava sorrindo. Guardava o caderno de volta na mochila com cuidado. Ele não é tão ruim, né, mãe? Ana passou a mão nos cabelos do filho. Ele tem muito a aprender ainda. Mas quem tem coração, sempre pode mudar. Naquela noite, Ana deitou ao lado de Miguel. Ele dormia com o caderno debaixo do travesseiro. O ventilador velho rodava devagar. Lá fora, o mundo seguia igual. Mas dentro dela, algo havia mudado. Não era reconciliação. Era um fio de confiança se formando, frágil, estreito, mas real. O que Joel faria com isso? O tempo responderia. Mas Ana... Ana sabia que, no que dependesse dela, o passado não ditaria mais seu caminho. Ela não era mais a mulher que foi deixada. Era a mulher que ficou de pé. Chovia devagar naquele sábado. A água batia leve na telha e escorria pelas calhas improvisadas do morro, como se o céu também precisasse lavar alguma coisa dentro. Ana estava sentada à mesa com uma xícara de café pela metade e o caderno de contas aberto. 3 parcelas da luz atrasadas. O gás vencido. Mas, desta vez, ela não entrou em pânico. Tinha 2 pagamentos garantidos com Dona Lô, e o dinheiro não era muito, mas era certo. E isso, depois de meses de insegurança, já era quase luxo. Pela primeira vez, ela conseguia olhar para as dívidas com calma, sem aquela sensação de que o mundo ia desabar se o dia seguinte chegasse. Miguel desenhava em silêncio no chão da sala. Ele estava mais falante nos últimos dias, mais seguro, como se algo tivesse se ajeitado por dentro. Ana percebia que a presença de Joel, por menor e recente que fosse, mexia com ele. E isso a assustava. Porque bastava Joel errar de novo, e tudo voltaria a estilhaçar. Na terça-feira, depois do serviço, Dona Lô chamou Ana para sentar no sofá da sala. O cheiro de lavanda ainda estava no ar, e o chão brilhava. Ana pensou que tivesse feito algo errado, mas a senhora sorriu antes de dizer qualquer coisa. Tem café ali na térmica. Mas o que eu quero mesmo é te dizer uma coisa. Ana sentou, desconfiada. Pode falar. Você sabe o que é resiliência, Ana. Já ouvi a palavra. Mas não sei explicar. É quando a coisa quebra e volta pro lugar. Mas nunca do mesmo jeito. Volta diferente. Mais forte. Mais viva. Ana ficou em silêncio. Engoliu devagar. Você acha que eu voltei? Acho que você não só voltou, como virou outra. Te vi chegar aqui com o peso do mundo nas costas. Hoje você pisa leve. Não porque o mundo ficou fácil, mas porque você aprendeu a carregar. Na sexta-feira, Joel passou para buscar Miguel para um passeio no parquinho do bairro. Era a primeira vez que Ana permitia que saíssem sozinhos. Ele chegou na hora certa. De boné, barba feita e um guarda-chuva embaixo do braço. Ana olhou de cima a baixo, séria. 1h30. Se chover forte, volta antes. E se Miguel chegar em casa triste ou com medo, é a última vez. Eu entendi, Ana. De verdade. Ela sentiu, sem suavizar. Isso aqui, Joel, não é você ganhando a gente de volta. É você provando que sabe ser homem. A confiança que você perdeu não tem atalho. Ele ficou parado por um instante, depois olhou para Miguel. Vambora, filho. Bora. Durante aquela 1h30, Ana ficou sentada na cama, olhando para a porta. Cada minuto era uma prova de fogo. Quando ouviu os passos na escada, se levantou antes mesmo de pensar. Miguel entrou com o cabelo molhado e o rosto aceso. A gente tomou chuva e ele me comprou pipoca. Mãe, ele contou umas histórias engraçadas e deixou eu escolher o brinquedo. Eu escolhi o escorregador. Ana olhou para Joel. Ele parecia cansado, mas verdadeiro. Entregou o guarda-chuva e disse: Foi bom. Só isso. Simples, mas bom. Tem que ser sempre assim, ela respondeu. Simples e bom. No sábado à noite, Miguel dormia depois de ver TV.
Joel pediu para conversar. Ana, com os braços cruzados e o corpo inclinado contra a porta, não se mexia com facilidade. Fala. Joel tirou um papel do bolso. Consegui um lugar para ficar. Um quartinho perto da oficina onde comecei a trabalhar semana passada. Tô limpando peça usada, aprendendo devagar. O dinheiro ainda é pouco, mas é honesto. E daí? Daí que eu tô tentando construir algo que não dependa mais de ninguém. Nem de você, nem de parente. Só de mim. E, se for o caso, do Miguel. Ele não precisa me chamar de pai agora. Mas quero que ele saiba que eu tô aqui. Não pra impressionar. Só pra não sumir de novo. Ana olhou por alguns segundos. Depois pegou o papel da mão dele. Você tem onde cair morto agora. Isso é bom. Só espero que não use isso pra justificar erro nenhum. Não vou errar, Ana. Não assim. E se errar, você vai ser a primeira a saber. Porque agora eu tenho a quem responder. Ela baixou os olhos, e por um instante, a dureza cedeu lugar a um cansaço sincero. Um alívio que se esconde. Tá certo, Joel. Obrigado. Antes de sair, ele olhou o filho dormindo, mas não entrou no quarto. Boa noite. Boa noite. Quando a porta fechou, Ana se sentou no chão da sala. Não era tristeza, nem alegria. Era uma mistura dos dois. Uma espécie de paz depois da luta. Ela olhou a casa. O chão limpo. O menino no quarto. A comida no armário. As contas em dia. A alma cansada, mas inteira. Pela primeira vez, ela não sentia que o mundo estava prestes a desabar. Porque agora, mesmo que desabasse, ela sabia se reconstruir. Não precisava de Joel. Nem de sorte. Nem de promessas. Só dela mesma. E ela estava ali. De pé. O tempo mudou. Já não era verão, mas ainda não era inverno. Naquele domingo, Ana acordou antes do sol. Mas não foi por desespero. Foi por hábito. E também porque gostava da casa quando tudo ainda estava quieto. O silêncio da manhã, o cheiro do feijão de ontem, Miguel respirando fundo no quarto ao lado. Ela se levantou, preparou o café com calma e cortou 2 bananas para o cuscuz. Estava leve. Não no corpo. O corpo ainda doía, ainda cansava, mas na alma. E isso, para ela, era milagre. Na mesa, Miguel apareceu com os cabelos bagunçados e os olhos cheios de brilho. Mãe, sabia que eu sou o único da turma que tem 3 desenhos colados na parede da escola? É mesmo? E quem foi que te ensinou a desenhar tão bonito? Eu mesmo. E um pouco você. Ela riu. E seu pai? Miguel pensou por um segundo. Ele não ensina a desenhar. Mas ele ouve. E isso ajuda também. Ana assentiu. A resposta foi simples. Mas ali, havia mais cura do que em qualquer conversa longa. Joel agora vinha aos domingos. Levava Miguel ao parquinho, sentavam juntos no chão da laje, às vezes trazia pão e mortadela, às vezes só trazia presença. Era isso que Ana permitia, presença. O tempo diria o resto. E Miguel? Miguel não chamava Joel de pai, chamava de Joel mesmo. Mas já não perguntava mais por quê. Estava construindo um afeto sem urgência, sem obrigação. Só com o que cabia no coração de uma criança. Na casa de Dona Lô, Ana agora era quase da família. Ganhava mais. Pegava às vezes os sábados. Dona Lô passou a confiar nela para coisas que não confiava nem nos filhos. Guardar chaves, buscar receita no posto, conferir as contas da farmácia. Você tem mão firme e olho bom, ela dizia. E Ana sorria. Porque agora sabia o que valia. E isso não estava mais no contra-cheque. O botijão estava cheio. O bilhete único com saldo. O armário não transbordava, mas também não assustava. A vida ainda era simples e dura. Mas não urgente. Ana não sentia mais que a qualquer momento ia despencar de um lugar alto. Estava no chão. Firme. Numa tarde de quarta, Miguel chegou da escola com uma tarefa. Mãe, é para fazer uma redação. Tema: quem é o meu herói? Ana sorriu. E você vai escrever sobre quem? Ele pensou. Depois respondeu, com a naturalidade mais bonita do mundo. Vou escrever sobre você. Porque você nunca faltou. Ana segurou o caderno, fingiu que lia, mas os olhos ficaram molhados. Não de tristeza. De orgulho. De um orgulho calado, que não precisa ser aplaudido para existir. Naquele mesmo dia, depois que Miguel dormiu, Ana escreveu numa folha em branco. Não era para ninguém ver. Era para ela mesma. Uma carta que nunca entregaria,
mas que precisava sair do peito. Quando tudo faltava, eu me dei. Quando não tinha pão, eu dei afeto. Quando não tinha gás, eu dei abraço. Quando não tinha certeza, eu fui. E agora, eu continuo. Porque ser mãe não é salvar, é ficar. E eu fiquei. E ele sabe disso. E isso basta. Na última cena daquele dia, Ana apagou a luz da sala, com feijão pronto no fogão, uniforme de Miguel passado, e um bilhete grudado na geladeira. Lembrar de respirar. Ela sorriu sozinha. Porque, no fim, tudo se resume a isso. Ela só tinha o dinheiro da passagem. E precisava alimentar seu filho. E ela conseguiu. E isso era tudo. Muito obrigada por acompanhar até aqui. Se gostou, já deixa seu like e a cidade de onde está falando. Quem sabe a próxima história não pode acontecer aí bem pertinho de você.